muito bom dia. Hoje no TPM nós vamos falar sobre as misses, o que é preciso para você se tornar uma delas. Tem dicas de pontos de crochê no nosso quadro de artesanato e muito mais ainda para você. Então fica comigo porque o TPM só está começando. E a gente inicia o programa de hoje falando dos nossos bichinhos de estimação. Tá no ar mais um É o Bicho. Para falar sobre os primeiros socorros para cães e gatos, eu recebo hoje aqui no estúdio a veterinária Simone Tomé. Tudo bem, Simone? Tudo bem, Cláudia. Seja bem-vinda aqui Obrigada. ao programa, né? É importante que eu saiba os primeiros socorros ou para o meu cão ou para o meu gato, porque se eu souber atender ali, por exemplo, se o meu animal for envenenado, né, ou se tiver com muito vômito, muita diarreia, eu posso evitar que ele possa até vir a falecer, por exemplo. Em relação a esse tipo de sinal clínico, a gente tem 3 condutas diferentes dependendo do diagnóstico. A gente sempre considera que a melhor pessoa para fazer o diagnóstico é o veterinário. O proprietário ele pode ter uma noção do que pode estar ou não acontecendo com esse animal e, às vezes, tomar uma medida errada. Então, primeira coisa a ser feita, se ele não pode encaminhar o veterinário imediatamente, muitas vezes por contato telefônico a gente já consegue resolver. Se ele conhece algum veterinário, se ele está acostumado a levar o animal em algum veterinário. Mas, por exemplo, se a pessoa não consegue esse contato telefônico, é importante que ela saiba algumas dicas ali de primeiros socorros. É claro, são primeiros socorros, né? Atende ali o animalzinho na hora e leva imediatamente para uma clínica veterinária, né? Exatamente. Mas aí, por exemplo, assim, a gente tem uma situação de intoxicação. Vamos começar por intoxicação, né? Um animal ali acabou ingerindo algum produto de limpeza, por exemplo. Tem vários produtos de limpeza que, falando em intoxicação, uma conduta emergencial importante seria induzir o vômito. E aí, por exemplo, alguns medicamentos induzindo vômito pode eliminar aquele comprimido, aquela cápsula que foi ingerida. Mas se a gente for falar, por exemplo, de produto de limpeza, o vômito está proibido. Porque são produtos corrosivos que, ao mesmo tempo que eles descem pelo trato gastrointestinal, chega no estômago, na hora de induzir o vômito, associa aquilo com o ácido do estômago e traumatiza muito mais quando estiver voltando. Então, tem algumas situações que o proprietário pode tomar algumas medidas e às vezes não. Eu tenho uma disciplina aqui na UBRA de toxicologia e a gente comenta sobre toxicologia, intoxicação por medicamentos. É o mais comum. E aí, por exemplo... Em animais? Em animais. Por quê? Medicamentos que o proprietário tem em casa e que ele toma, muitas vezes são extremamente tóxicos para os animais. Um gato recebendo um comprimido de paracetamol pode vir a óbito com um único comprimido. Nossa, e é um medicamento... que a gente humaniza tanto que pensa que o cão e que o gatinho são membros da família e, portanto, podem tomar o mesmo medicamento. Exatamente. Então, é extremamente perigoso. Tem vômito, tem diarreia, tem qualquer outro sinal clínico. Pode ser só da alimentação? Pode, mas e se for outra coisa? Muitas vezes, se o proprietário dono do animal demora muito para buscar o auxílio do veterinário, pode ser tarde demais. Mas no caso do envenenamento, como a gente estava falando, quando, por exemplo, se uma criança acaba ingerindo algum produto químico, tomando algum produto de limpeza, geralmente as pessoas vão lá dar um leite, porque o leite é básico e aí neutraliza. Para animal funciona também ou não? Funciona tanto o leite quanto a água. Por quê? Porque eles vão ajudar a diluir o material dentro do estômago e intestino e deixar a absorção mais irregular do agente tóxico. Por quê? Porque também está absorvendo aquele conteúdo que foi ingerido, ou leite ou a água. Mas em alguns momentos, por exemplo, o leite pode ser extremamente perigoso. Porque se ele for intoxicado por um medicamento que causa sonolência e receber o leite, ele pode vomitar
pelo excesso de leite ou de medicamento, e se ele estiver sonolento, ele acaba aspirando aquele conteúdo do vômito. Então tem que cuidar aí. Tu falaste que paracetamol nem pensar para cães e para gatos, né? Mas, por exemplo, se o meu cão está sentindo muita dor, eu não sei o que ele tem, ou o meu gato, né? Muitas vezes no desespero a pessoa acaba dando um paracetamol. O que fazer? Se o meu cão ou se o meu gato sentem muita dor e eu não sei que dor é essa, eu não consigo contatar o veterinário, tem alguma dica de primeiros socorros para esse tipo de situação? Em relação à dor, quando a gente faz a avaliação clínica, é importante que a gente tenha o paciente sem tratamento nenhum. Por quê? Porque qualquer tratamento vai mascarar a origem inicial da dor, né? Tem bastante pacientes com problema de coluna que já chegam aqui encaminhados ao hospital, que estão em tratamento. A gente faz o exame neurológico e nem sempre consegue identificar onde é o ponto que tem o problema. Por quê? Porque ele está medicado, mascara. Qualquer situação de dor, ou dor intraabdominal, ou dor nas articulações, é importante que não faça absolutamente nada, né? Encaminhe direto para o veterinário. Vômito, diarreia em excesso, por exemplo, chego na minha casa, verifico que o meu cão só comeu ração, ou o meu gato só comeu ração, não teve nenhum outro tipo de alimentação, ele está vomitando, está com diarreia, está vomitando, está com diarreia, eu já não sei mais o que fazer, né? Tiro a comida, dou água, o que faço? Vômito e diarreia, se a gente for ver, são sinais clínicos extremamente inespecíficos, né? Qualquer doença pode causar vômito e diarreia. Às vezes, inclusive é verminose, insuficiência renal, intoxicação, alimentação, né? O tipo de alimento, se ele tiver uma alergia alimentar, pode ter diarreia, doenças infecciosas, sinomose, parvovirose, são causas de vômito e diarreia, né? Então, a partir do momento que o veterinário consegue fazer o diagnóstico, o tratamento de cada uma delas vai ser completamente diferente, né? Se o proprietário chega em casa, vê que o animal tem vômito, tem diarreia em algum lugar da casa e foi daquele animal específico, é importante, primeiro, ter informação de que se esse animal entrou ou não em contato com alguma coisa fora do ambiente normal. Por exemplo, uma isca, alguém atirou para dentro do pátio algum produto tóxico que pode causar envenenamento. Se não tem acesso nenhum, a gente começa na pesquisa de doença infecciosa, doença renal. Tosse, por exemplo, cães que tossem ficam paralisados muitas vezes, né? O dono pensa, nossa, ele não está conseguindo respirar, parece que o cão está engasgado, né? Muitas vezes no desespero a pessoa acaba pegando o cão, né? E deixando o animal mais nervoso ainda, né? Justamente por passar esse nervosismo. O que eu faço num momento desses, né? Se o meu cão ele se engasga com alguma coisa ou se ele tosse por algum outro motivo. Nessa situação, a gente tem 3 exemplos legais de comentar aqui. Além da tosse, o chamado espirro reverso, que ele elimina, em vez de colocar para dentro o ar, o animal elimina, é como se estivesse espirrando, só que para fora. E a convulsão. Né? Tem convulsão que não necessariamente é causada por intoxicação. Tem aquele animal que é epilético, que precisa receber o tratamento para isso. Né? Frente a essa situação, o melhor a ser feito é acalmar o animal e também encaminhar para o veterinário. Porque se a gente for pensar em tosse, a tosse pode também ser de alergia ou doença cardíaca, N motivos também. Mordidas. Né? É claro que aqui a gente está falando mais de primeiros socorros para cães, porque os cães acho que são até mais arteiros que os gatos, não sei, né? Mas, por exemplo, assim, se eu tenho 2 cães no meu pátio, um super, por exemplo, um Rottweiler e um Yorkshire, né? E o Rottweiler vai lá, não gostou das brincadeirinhas do Yorkshire, deu uma bela mordida. O que eu faço naquele momento, né? O cachorro ali com uma perfuração, com uma mordida, tem algo que eu possa fazer num primeiro momento? A gente atende bastante aqui no hospital pacientes por ferida por mordedura, né? E também politraumatismo decorrente de atropelamento, né? Então a mordida e o atropelamento acabam incluindo no mesmo quesito, né? Então o que deve ser feito?
Também a avaliação do veterinário, né? Então, a gente está vendo que o veterinário é extremamente importante. O proprietário pode tomar alguma iniciativa? Pode. Se tem algum sangramento, se tem alguma ferida aberta, às vezes as feridas têm comunicação com a cavidade torácica, ele precisa... Nossa, então aí não tem como, né? Exatamente. Tem paciente que sofre mordedura e precisa entrar em procedimento cirúrgico. Né? A boca dos animais é extremamente contaminada. Se o proprietário demorar muito, a contaminação prolifera e aí quando chega até nós, É já... tarde demais, Exatamente. Né? A questão da humanização, né, que eu estava falando, a gente humaniza tanto os cães, né, e gatos também, mais os cães ainda, que a gente pensa que ele tem que comer tudo que a gente come, né? Eu vou lá, eu dou um chocolatinho pro meu cão, né, porque ele merece um docinho também, né? E o meu cachorro começa a passar mal também, né? Aí entra naquela casa, na parte da intoxicação. Sim, o chocolate foi muito bem lembrado, né? O chocolate é extremamente tóxico para eles. Nem pensar. Nem pensar. Né? Então, um quadradinho, principalmente o meio amargo, que tem uma quantidade muito maior de metilxantinas, elas são substâncias estimulantes do sistema nervoso e pode causar convulsão, intoxicação por chocolate. Chocolate pode causar convulsão no animal. Osso, né? Eu vou lá, acabo o churrasco, dei aquele ossinho de galinha, né? Joguei o osso de galinha, que é mais perigoso até do que os outros tipos de ossos, né? O meu cão comeu o osso e um pedaço daquele osso ficou engasgado aqui. O que eu faço na hora do desespero? Tem alguns animais que estão acostumados a ingerir osso, né? E eles sabem comer. Por que é importante ele saber comer aquilo? Porque à medida que ele quebra, ele vai mastigar ou não. Na maioria das vezes, os cães não precisam muito da mastigação para o processo digestivo e acaba exatamente isso, trancando em algum momento até antes de chegar no estômago. Né? Às vezes chega no estômago, pode obstruir alguma porção do intestino também. Pode perfurar? Né? Com certeza pode perfurar. Então também seria uma necessidade de investigação, fazer radiografias para ver se ocorreu ou não perfuração de esôfago, estômago ou intestino. Né? A gente já teve várias situações de corpo estranho, o osso, prego, percevejo, tudo pode acabar atuando. Já atendemos um gato que engoliu anzol, né? E o anzol acabou ficando dentro do estômago e não sai mais. Né? Então tem que fazer procedimento cirúrgico para remover, principalmente se tiver alguma perfuração. Aquela história de que cachorro precisa de osso, do tutano ali, é mito, não precisa de nada, não. A alimentação do cão é baseada em ração. Né? Todos esses petiscos que a gente chama, desde o biscroque até qualquer coisa, é prejudicial para a saúde dele. Né? Então, pode causar doenças endócrinas, obesidade é considerada hoje em dia uma doença endócrina importante também em cães e gatos, assim como em pessoas. Né? Eu já tive uma paciente que todos os dias recebia uma coxinha com catupiry. Com 5 anos, ela já estava diabética. Coitadinha. Nossa, então, água e ração é o que basta. É o que basta. Tem algumas possibilidades de treinar o animal a receber outro tipo de alimentação. Por quê? Às vezes eles ficam doentes e não querem a ração. Ficam enjoados ou não gostam muito do sabor no momento que eles estão precisando daquela alimentação diferente. O que pode ser fornecido? Gelatina. É um alimento extremamente benéfico, né? Pode treinar ele a comer gelatina periodicamente. Por quê? Porque quando ele ficar doente, ele vai gostar daquilo, já vai se acostumar. Brócolis, cenoura, qualquer tipo de vegetal, eles podem se acostumar também. Que bom. Simone, muito obrigada pelas orientações aqui, por ter esclarecido aqui algumas dicas de primeiros socorros para cães e para gatos. Obrigada pela presença. Obrigada. A gente vai para o intervalo e já volta com mais TPM. Fica aqui comigo.